Graça e paz, meus queridos. Quero compartilhar nesse dia com vocês o texto do Evangelho de João, no capítulo 5, quando Jesus entrou ali no tanque de Betesda. Vamos ler a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Meus queridos, eu quero extrair 3 preciosas lições para a nossa vida nesse momento de pandemia, nesse momento de caos e crise de saúde que nós estamos vivendo, com o distanciamento social, com muitas angústias, expectativas, que todos nós certamente temos para podermos sair desta situação. Uma situação que restringe a nossa liberdade individual, mas necessária para preservar a nossa vida e a nossa saúde. Esse texto do Evangelho de João, no capítulo 5, mostra claramente a situação daquelas pessoas que estavam ali esperando por uma cura, por algo que pudesse tirá-las daquela situação. Existia uma crendice popular naquela época que um anjo do Senhor, um anjo dos céus, um anjo de Deus, ia lá de vez em quando e mexia aquelas águas daquele tanque, e o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Era uma crendice popular, era a fé daquelas pessoas. E ali estava, a Bíblia registra, um homem que estava ali 38 anos. E Jesus, Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, com todo o poder que ele tinha, com todo o amor que ele tinha, ele foi na direção daquele tanque e ele olhou para aquele homem. A primeira lição que eu quero extrair desse texto: a nossa visão de mundo, meus queridos, pode nos afastar de Deus e da solução que nós esperamos acontecer. O que acontecia naquele momento? Aquelas pessoas, eu imagino centenas de pessoas, elas estavam ali preocupadas apenas com aqui e agora, preocupadas com a sua situação de vida, cegos, paralíticos, alguns deficientes,
que não conseguiam ali realizar atividades na sua época. Estavam paralisados pelas suas enfermidades. E a esperança deles era aquela crendice popular de que realmente alguém, um anjo de Deus, mexia aquelas águas e se eles mergulhassem ali, eles poderiam ser curados. Interessante que Deus, na forma de Jesus, sabemos que Deus enviou Jesus Cristo aqui ao mundo como um de nós, e Deus enviou Jesus, e Jesus foi homem como um de nós, 100% homem, sem pecado. Ele esvaziou do seu poder aqui na terra, e estava ali, podendo realizar a obra de Deus. 100% Deus, mas também 100% homem. E Jesus, ali naquele momento, ele poderia ter curado, porque ele era Deus conosco, ele poderia ter curado todas aquelas pessoas que estavam ali. Jesus não tinha amor, ele não é o amor em pessoa. Ele não curou todas as pessoas, simplesmente ele passou por aquele tanque, ele olhou para aquele homem que estava ali 38 anos, certamente Jesus, movido de compaixão, de amor, ele olhou para aquele homem, que ele poderia ter dito para aquele homem: levante-se e ande, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para aquele homem, movido de compaixão, movido de amor. Ele não olhou para as outras pessoas. E todas as outras pessoas que estavam ao redor ali nem imaginavam quem era aquele homem, quem era Jesus, nem tampouco o paralítico que foi curado por ele. A segunda lição que eu quero extrair aqui: os milagres de Jesus, eles acontecem em nossa vida com a nossa participação. Às vezes a nossa visão de mundo pode nos afastar da solução dos nossos problemas. Aquelas pessoas não reconheceram Jesus. Talvez você hoje não reconheça Jesus na sua vida. A segunda lição: Jesus olhou para aquele homem e disse para ele: Jesus não é um intruso na nossa vida. Você quer ser curado? Mas Jesus não era Deus, não é Deus. Ele não sabia que ele poderia curar aquele ser humano que estava ali, fragilizado 38 anos? Certamente sabia. Mas Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E qual foi a resposta do paralítico? A resposta que qualquer um de nós daria, segundo a nossa visão humana. Aquele paralítico olhou para Jesus sem saber que estava diante de Deus, do Emanuel, do Deus conosco, e disse para Jesus: quando as águas são agitadas, alguém entra antes de mim, e eu não tenho a menor chance. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer para Jesus. E Jesus olhou para ele, perguntou se ele queria ser curado, e Jesus prontamente lhe disse: pegue a sua maca e ande. Pegue a sua maca e ande. Os milagres de Jesus, aquilo que você espera na sua vida, poderão acontecer, mas você precisa reconhecer Deus, precisa reconhecer Jesus na sua vida. Jesus está te dizendo hoje: você quer mudar de vida? É interessante que, como a religião, como muitas vezes aquilo que a gente acredita, nos afasta de Deus. A Bíblia fala que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus. Somos homens, somos pecadores, somos imperfeitos, não temos a perfeição de Deus. Mas Deus, assim mesmo, Ele nos ama e Ele mandou Jesus para nos resgatar, para restaurar aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar. É interessante que a religiosidade muitas vezes nos afasta de Deus. Aquilo que nós acreditamos muitas vezes nos afasta de Deus. Olha aqui nesse mesmo texto do Evangelho de João, no versículo 19 a 21, no capítulo 5, o que Jesus disse para aqueles judeus que estavam preocupados, porque Jesus havia curado no sábado e não era permitido pela lei mosaica alguém trabalhar ou curar no sábado. Jesus, confrontado por aqueles
judeus, por aqueles religiosos, disse: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele me mostrará obras ainda maiores, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. É interessante que Jesus deu vida naquele tanque que tinha mais de 100 pessoas, apenas a um homem, um paralítico. As outras pessoas não foram curadas. Eu queria deixar para você a seguinte mensagem nesta manhã, a terceira lição. Deus não precisa de você. Jesus não precisa de você. Não somos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolhe e nos dá vida quando reconhecemos o chamado dele na nossa alma. Jesus continua chamando, meus queridos, milhões de pessoas em todos os continentes desse planeta. Muitos irão reconhecer a sua voz e segui-lo. Muitos também continuarão negando sua existência, sua divindade, seu poder, e continuarão vivendo suas vidas como se Deus não existisse. A minha oração neste dia é que você, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a voz de Jesus no seu coração, receba a nova vida que Cristo quer te dar. Deus te ama. Deus mandou Jesus por amor a você. Quando você ouvir a voz de Deus através de Jesus, entregue a sua vida para Jesus cuidar. Que Deus nos abençoe neste tempo de dificuldades. Que Deus nos abençoe para todos sempre. Amém.